Fala, gênio! Bora aprender matemática? Meu nome é Marcos, sou matemático e na aula de hoje nós continuaremos falando sobre funções inversas. Na aula passada a gente só iniciou esse tema. Gênio, sempre lembro, vou lembrar de novo, se você ainda não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, gente. Solta o dedo desse like e manda esse vídeo para aquele seu amigo que está precisando aprender esse tema. Assim você ajuda a nossa comunidade a crescer, fazer esse conteúdo chegar a cada vez mais pessoas que precisam dele para estudar também. Vem comigo, porque depois da vinheta a gente vai aprender um pouquinho mais. Então, vem! Gênio, na aula passada nós iniciamos o conceito de função inversa e eu tentei trazer para vocês um exemplo do cotidiano em que funções inversas aparentemente aparecem. Beleza? Aparentemente aparecem. Hoje nós vamos agora mergulhar do ponto de vista matemático. O que significa uma função inversa? Eu sei que muitos alunos consideram esse estudo um pouco sofisticado, mas a gente vai tentar descomplexificar isso o máximo possível e deixar bem intuitivo, embora eu sei que é algo realmente que os alunos têm dificuldade e é natural, né? Mas nós vamos tentar deixar o mais fácil possível. Beleza, a definição já está aqui no quadro. Olha para mim, gente. Definição. A f de A em B é invertível se eu conseguir encontrar uma função g de B em A tal que... Agora preste bem atenção, porque na aula passada eu não fiz nenhuma menção à questão da composta. Mas para a gente definir uma função inversa, a gente precisa passar por toda aquela teoria que nós aprendemos sobre composição de funções. Por quê? Para existir a inversa, eu preciso garantir que a função inversa g de B em A é tal que, quando eu compuser a f com a g, ou seja, aplicar a f depois da g, ou seja, o f de g de x, eu tenho que voltar no x. Da mesma forma, quando eu aplico o g bola f de x, que é o g de f de x, eu também tenho que chegar no x. Lembra que quando eu definir composição de funções, eu disse que a composição não era comutativa. Beleza? Ou seja, f bola g não é igual a g bola a. Não vale a propriedade comutativa. E o que essa minha definição está dizendo é que, no caso de funções inversas, vale a comutatividade. Ou seja, nesse caso aqui, veja que g bola f é igual a x. E f bola g também é igual a x. Nesse sentido, g bola f é igual a f bola g. Beleza? Ou seja, valeu aí a comutatividade de funções. Aí, vamos desenhar aqui no quadro aqui, porque eu quero que você perceba que isso é algo bem natural do ponto de vista de que o que eu quero fazer para encontrar uma inversa. Imagine que aqui eu tenho um conjunto A e aqui eu tenho um conjunto B. Esse meu conjunto A, ele tem aqui uma determinada quantidade de pontos. Note que esses conjuntos não precisam nem necessariamente serem numéricos. Nós estamos trabalhando com funções numéricas, com funções, na verdade, mais específicas ainda, funções reais de variáveis reais, mas isso não precisaria ser assim, tá? O que eu estou dizendo aqui para você é a mesma coisa se você estiver trabalhando com os conjuntos mais abstratos possíveis. Isso aqui continua valendo. Mas imagine então que eu tenho aqui um conjunto A, um conjunto B, e tenho aqui a minha função f. A minha função f pega esse elemento aqui, ó, que eu vou chamar de A1, e leva lá no B1. Beleza? Pega esse A2 e leva lá no B2. Aqui é B1, aqui é B2. Desculpa. Pega esse A3 e leva lá no B3. Pega esse A4 e leva lá no B4. Se eu conseguir encontrar uma inversa, o que a minha função inversa tem que fazer? Bem, pela ideia de inversa é inverter, ou seja, se eu fui do A para o B, eu quero vir agora do B para o A. Nada mais justo, né? É isso que significa ser inverso, né? Fazer exatamente o oposto, vamos assim dizer. Então, se existe a função inversa, ela tem que vir daqui, ó, do B1 para o A1, do B2 para o A2, do B3 para o A3. Beleza? E tem aqui um A4 aqui, né? Do A4, beleza? Para o B4. E a inversa tem que fazer justamente o caminho inverso, ou seja, do B4 para o A4. E veja que se você compuser
O que significa compor? Você calcular uma função e no resultado que você calculou, você calcular outra função. Beleza? É isso que significa composta. Então, quando você compõe, para lá você foi com f. Voltando, você vai para o f a menos 1. Veja que quando você compõe, você de fato tem que voltar no cara original. Por quê? Porque é isso que a inversa faz, não é isso? Se eu pego a f e aplico no A1, ela vai aonde? Vai lá no B1. Show de bola. Quando eu aplico a inversa, o que a inversa faz? Ela pega o B1 e joga de novo no A1. Ou seja, se eu fizer AF depois AF a menos 1, eu tenho que voltar exatamente no mesmo ponto que eu comecei. Então, se eu componho F com AF a menos 1 de X, eu tenho que voltar no próprio X. Da mesma forma que se eu começar com AF a menos 1, que, por exemplo, nesse B4 aqui, ó, tá vindo no A4, beleza? E depois eu compuser essa F a menos 1 aqui com a F, eu tenho que voltar de novo no B4. Da mesma forma, então, F a menos 1, bola F, em X, tem que ser o próprio X. É isso que está dizendo a definição de funções inversas. Então é isso que eu quero que você entenda. A função inversa, ela pega um valor que foi levado pela minha função f e devolve exatamente no valor que levou aquela função f. Beleza? É isso que é uma função inversa. Só que agora, para ela existir, a gente precisa, então, de fato, que isso aqui seja satisfeito. Beleza? Aí agora vem a pergunta matemática. A pergunta matemática é a seguinte. Tá bom, professor, você me deu uma definição para uma função inversa. Então, para existir uma função inversa, tem que acontecer isso. Agora, o que me garante que uma função pode ter uma função inversa? Ou seja, quando que uma função é invertível? E é isso que a matemática quer responder. Quando que uma função é invertível? Ou seja, quando que, dada uma função, eu consigo encontrar a sua função inversa? E a resposta a essa pergunta vem por esse teorema aqui, ó. E não é o teorema de Pitágoras. Eu sei que os alunos, normalmente, você pergunta ele, me fala um teorema. Eles só conhecem o teorema de Pitágoras, principalmente nos dias atuais. Só que existem muitos teoremas. E esse teorema aqui é um teorema importantíssimo e não é o teorema de Pitágoras. Então, enquanto eu estou apagando aí, ó, vai lendo esse teorema. Se você ainda não tirou o print desse quadro, tira o print aí, eu descosta, porque é melhor, né? Para eu não sair com aquela cara ridícula. Não que a cara fique bonita, mas quando tira o print fica pior ainda. Beleza? Mas vamos lá. Qual então é a condição que uma função precisa ter? Ou seja, qual é a condição? Qual é a característica que a minha função precisa ter para ela ter uma inversa, para ela possuir uma inversa? E o teorema me diz o seguinte: f é invertível, beleza? A função f é invertível se e somente se f é bijetora. Então agora a gente acabou de conectar o conceito de inversão ao conceito de bijeção que nós aprendemos anteriormente, beleza? Só que um comentário, eu queria comentar aqui, ó, a notação de função inversa. Nós escrevemos aqui, ó, a função inversa como f a menos 1. A gente vê, ó, a f é de A em B. Se existir a inversa, beleza? Ela é uma g de B em A. E como a gente denota essa g? A gente denota por f a menos 1. Só tome cuidado com esse f a menos 1, porque eu sei que quando você está já acostumado lá com as propriedades de potência e você tem um número A elevado a menos n, isso daqui, nas propriedades de potência, isso aqui é 1 sobre A a n. Beleza? Nas nossas aulas de potência eu explico isso aí direitinho. Se você não assistiu, é um bom momento para você assistir lá. E essa notação aqui para a função inversa não significa isso aqui, tá? Isso daqui é só uma notação para dizer que a função g é a inversa da f, beleza? E a gente coloca esse g, esse f a menos 1. Mas isso daqui não é para você enxergar dessa forma. Não é para você olhar esse f a menos 1 e escrever 1 sobre f ali, porque isso vai estar errado. Não é isso, tá bom? Isso daqui é só uma notação, beleza, gente? Então guarda isso no seu coração para você não esquecer e não dar mole aí nas provas aí. Tranquilo? Agora, beleza. Olha só o que esse teorema diz. Ele diz que a função f é invertível se e somente se f é bijetora, beleza? Veja que isso daqui é uma condição necessária e suficiente. Para demonstrar esse teorema, eu não vou fazer aqui a demonstração matematicamente rigorosa, não quero fazer isso, foge um pouco do escopo do nosso curso,
mas eu vou pelo menos mostrar quais são os passos, né, dessa demonstração, beleza? Mas para fazer essa demonstração, a gente precisa mostrar que vale a ida, basicamente, e que também vale a volta. Ou seja, a minha função f é invertível, ou seja, ela é invertível, implica que ela é bijetora. Ou seja, toda função invertível é bijetora. Reciprocamente, toda função bijetora é invertível. Então, esse teorema, para demonstrar ele, você precisa desses dois passos. Primeiro, mostrar que a invertibilidade implica a bijeção e depois a bijeção implica a invertibilidade. Beleza? Nem sei se essa palavra está correta, eu acho que está correta. O invertível eu sei que está correto, não sei se invertibilidade existe. Beleza? Se não tem, a gente acabou de fazer aqui. Legal. Estamos fazendo teoria mesmo aqui. Gênio, vamos mostrar como isso é natural? Eu não vou demonstrar o teorema, mas vou te mostrar que é natural. Por quê? Eu quero criar uma função, né, inversa de uma função dada. Então, a minha função dada, ela precisa ter algumas garantias. E o que eu quero que você perceba é que essas garantias da função inversa, elas estão totalmente atreladas às garantias que nós precisamos ter para construir uma função. E agora, a gente faz um link dessa aula com a minha primeira aula de funções, onde eu perguntava a você se você sabia o que era uma função. Eu só vou tirar esse ar-condicionado aqui que está gelado. O que era uma função? Lembra que para a gente definir uma função, de novo, a gente precisa de 3 elementos, beleza? A gente precisa de 2 conjuntos, um conjunto A, um conjunto B e uma regra que associa para cada elemento de A um único elemento de B. Tranquilo? Essa regra, ela tem que ser tal que ela satisfaça 2 condições. Quais são as 2 condições que a minha regra precisa possuir? Ela tem que possuir a não ambiguidade, beleza? Ou seja, para cada elemento aqui, eu só posso ter exatamente um camarada lá, beleza? E não pode haver exceções, que é a não exceção. Ou seja, todo mundo aqui precisa estar ligado em alguém lá. Tranquilo? Tranquilo. Se a minha regra satisfizer essas 2 condições, então essa regra ela define uma função f de A em B. Então, por exemplo, se esse primeiro elemento está associado a esse camarada aqui, esse segundo está associado a esse terceiro está associado a esse, e esse quarto está associado a esse, eu acabei de definir uma função. Beleza? Beleza. Por quê? Porque veja que existe os 2 conjuntos não vazios, domínio contra domínio, e a regra associa para cada elemento aqui um único elemento lá. Veja que não sobrou ninguém aqui e também ninguém aqui ficou ligado em 2 lá. Beleza? A não exceção e a não ambiguidade estão satisfeitos. Concorda? Concorda. Ótimo. Então isso aqui define uma função. Agora veja o seguinte, eu queria inverter, não é isso? Eu queria saber se eu consigo inverter agora essa minha f e trazer uma função que faz a relação entre B e A. Beleza? Show de bola. Essa minha regra, ela precisa também satisfazer as condições de função. Que condições são essas? A não ambiguidade e a não exceção. E olhando esse desenho aqui, ó, você já percebeu um problema, não percebeu? Percebeu. Por quê? O primeiro problema que você percebeu é o seguinte. Eu preciso ter não ambiguidade e não exceção. Olha para a função que sai de A em B. A função que sai de A em B, ela satisfaz a não ambiguidade e a não exceção. E, portanto, ela é uma função. Agora, se eu quisesse definir uma função de B em A, ela também precisaria satisfazer essas 2 condições. A não ambiguidade e a não exceção. E eu já percebi que a não exceção não é satisfeita. Por quê? Porque existe um camarada aqui, ó, que não foi levado em ninguém. Se esse camarada não foi levado em ninguém, na hora de eu voltar, eu não consigo. Por quê? Em quem eu vou levar esse camarada aí? Eu não consigo levar esse camarada. Só que, qual é a função, então, que consegue me garantir
que todo mundo lá tenha algum correspondente aqui. Essa função é a função sobrejetora. Então, a gente já viu que funções que não são sobrejetoras, elas não podem ter uma função inversa, beleza? Por que elas não podem ter uma função inversa? Porque na hora de eu inverter, vai sobrar pessoas. Então, por isso que uma função, para ela ser invertível, ela tem que ser bijetora. E nós acabamos de ver o porquê da sobrejetividade. Agora a gente vai ver o porquê da injetividade. Beleza? Você já concordou comigo? Você já concordou comigo que funções não sobrejetoras, como essa que está aqui em cima, desse exemplo 1, elas não podem ter uma inversa. Por quê? Eu não posso voltar aqui, certo? Agora eu vou construir um outro exemplo em que também não vai ser possível. Por quê? Porque vai ferir a outra condição de funções, beleza? A outra condição. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, esse camarada, aqui. Vamos botar 4 pessoas aqui. Tranquilo? Tranquilo. Vou colocar aqui, ó, 3 camaradas agora. Vou colocar 3 camaradas aqui. Então vamos lá. Essa daqui também é uma função f, tá? Vamos dizer que é uma função f. Então, esse primeiro camarada aqui, ó, tá relacionado a esse. Esse daqui tá relacionado a esse. Esse camarada aqui, ó, tá relacionado a esse. E esse camarada aqui, ó, também tá relacionado a esse. Beleza? Olha essa função que vai daqui do A pro B. Essa função, ela é uma função? Bem, para ser uma função, eu preciso ter a não ambiguidade e a não exceção. A não exceção fica clara aqui, né? Porque ninguém sobrou. Tranquilo? Agora, a não ambiguidade. Cada elemento aqui está sendo levado em um único lar? Sim, cada elemento aqui está sendo levado em um único lar. Esse aqui está sendo levado nesse, esse daqui está sendo levado nesse, esse aqui está sendo levado nesse e esse aqui está sendo levado nesse. Show de bola. Então, essa função que sai do A e vai para o B é de fato uma função, não é? É. Agora, vamos tentar fazer a inversa dessa função? Vamos. Para eu tentar inverter, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma função que sai desse cara aqui e vem para cá, certo? Então, para inverter, eu precisaria fazer isso daqui. Tranquilo? Tranquilo. Da mesma forma aqui, né? Eu nem desenhei, mas para tentar inverter, eu deveria tentar fazer isso aqui. E chamar de f a menos 1, né? Aqui também, f a menos 1, se existir. Agora vamos tentar fazer. Aqui em cima eu não consegui por quê? Eu não consegui porque tinha esse cara aqui, ó, sobrado, e por ele ter sobrado, eu não consegui construir uma função de bem A. Ou seja, para esse camarada aqui, desse exemplo, eu tinha o problema da não exceção, beleza? A não exceção era quebrada aqui. Por quê? Porque eu encontrei um cara que está sendo uma exceção. Ele não tem nenhum correspondente aqui. Show de bola. Para esse caso aqui, nós vamos também ter um problema. Só que não é o problema da não exceção. Uma vez que você pode observar que todo mundo aqui tem um correspondente lá. E a gente já sabe que a função de A em B é uma função. Agora, a função que seria de B em A, ela precisa, para cada elemento aqui, levar um elemento lá. E a gente já viu que está satisfazendo isso. Agora, veja a não ambiguidade. A não ambiguidade não ocorre aqui. Por quê? Esse elemento aqui, ó, ele está sendo levado em 2 camaradas aqui. Embora daqui para cá não fira a minha definição de função, o contrário acontece, beleza? Então, eu não consigo construir uma função inversa aqui. Por quê? Porque esse elemento aqui está sendo levado em 2 elementos aqui. E qual é a função que eu tenho a certeza que, dados 2 elementos distintos aqui, eu sempre levo em 2 elementos distintos lá? Essa é a função chamada de função injetora. Então, tá vendo? Ó? A não injetividade, porque essa função aqui ela não é injetora. Eu tenho 2 elementos distintos aqui sendo levado no mesmo elemento lá. Então, ó, por ela não ser injetiva, eu não consigo criar uma inversa. Com esses 2 exemplos aqui, ó, fica claro, né? Pelo menos eu espero ter convencido a vocês que para uma função possuir uma inversa, ela precisa ser uma função
bijetora. Aí é claro que isso aqui que eu estou fazendo com vocês, isso não é uma demonstração matematicamente rigorosa. Uma demonstração, eu precisaria fazer uma redação melhor disso que eu estou explicando aqui para vocês e usar também essas formas aqui, beleza? Eu precisaria usar essas compostas aqui, porque no fundo eu preciso mostrar que a composta da F com a G é o X e a composta da G com a F também é o X. Mas eu consigo fazer uma redação mostrando esses passos aqui e construindo a função, beleza? Construindo a função e construindo sua inversa, utilizar esses dados aqui e provar que uma função que é bijetora é invertível. E, reciprocamente, uma função invertível necessariamente é bijetora. Beleza, gente? Mas dito isso, espero ter convencido a vocês que isso daqui é verdade com esses dois exemplos aqui. E agora eu vou mostrar para você como se calcula uma função inversa, como se calcula a inversa da função. Então vem comigo, o quadro vai apagar e a gente já vai fazer aqui umas continhas legais. Eu só vou apagar porque eu quero construir uma tabelinha aqui para você ver isso bem legal, bem bonitinho. Vem. Gênio, tô de volta, o quadro apagou. E agora a gente vai fazer um exemplo de como é que a gente agora no fundo calcula essa coisa da inversa da função. Primeiro, a gente sempre tem que estar baseado no nosso teorema, certo? O que o nosso teorema diz? Que uma função é invertível se somente se for bijetora. Então a gente tem que trabalhar com as funções que são bijetoras. Então, olhando nas aulas passadas aí, eu mostrei para vocês, em uma das aulas, que toda função afim, embora a gente ainda nem tenha estudado as funções afim a fundo, afim a fundo, né? Nós ainda não estudamos as funções afins a fundo. Mas eu já expliquei para vocês mais ou menos o que é uma função afim. E nessa aula eu também mostrei para vocês que toda função afim é bijetora. Sabendo que toda função afim é bijetora, lembrando para quem não lembra dessa aula, função afim é uma função do tipo ax mais b, beleza? Toda função afim tem essa forma aí. Eu mostrei que funções dessa forma são bijetoras. Naquela aula eu provei que essas funções eram sobrejetoras e que também eram sobrejetoras e injetoras. Partindo do fato que elas são sobrejetoras e injetoras, então elas são bijetoras. Sendo bijetoras, elas possuem sempre inversas. Então, por isso, eu vou tomar como exemplo uma função afim 4x menos 8, beleza? Porque eu já sei que essa função possui uma inversa. E o meu objetivo nessa aula é calcular a inversa dessa função. Tranquilo? Mas para isso, vamos primeiro calcular os valores que essa função f assume em alguns casos específicos e lembrar do que significa a função inversa nesses valores. Então olha aqui, ó. Aqui ó, eu vou colocar os meus valores x e aqui os seus correspondentes resultados pela f. Beleza? Tranquilo. Naquela minha outra tabela lá, eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui eu vou colocar o x e aqui eu vou colocar o f a menos 1, certo? Porque aqui eu quero justamente a inversa. Tranquilo? Então, olha só. Vamos começar aqui de um valor, sei lá, 0. Vamos começar com 0. Quando eu coloco x igual a 0 aqui, a minha função devolve quanto? Menos 8. Beleza? Só você fazer essa continha, você coloca o 0 aqui, vai ver que ela dá menos 8. A minha função inversa, o que ela tem que fazer, gente? A minha função inversa, se a função f ela sai do número 0 e vai para o número menos 8, a função inversa tem que pegar exatamente o menos 8 e levar exatamente no 0. Então a minha função inversa pegaria aqui ó, o x igual a menos 8. Eu não sei quem ela é, né? Não sei, eu quero calcular. Mas eu sei que ela tem que pegar o menos 8 e ir aonde? No 0. Beleza? Então, se a f vai do 0 no menos 8, a inversa sai do menos 8 e vai no 0. Tranquilo? Tranquilo. Show de bola. Então, agora, se eu, por exemplo, colocar o 1 aqui, ó, a minha f pega esse 1 e transforma em 4 menos 8, menos 4. O que a inversa tem que fazer? Ela tem que pegar o menos 4 e mandar no 1. Menos 4 e mandar no 1. Isso é o que a inversa faz. A inversa sempre inverte. Se a f vai do 1 no menos 4, a inversa tem que ir do menos 4 no 1. Beleza? Se eu colocar agora no 2, a minha função 4 vezes 2, 8, menos 8, 0.
Então ela pega o 2 e leva no 0. O que que a minha inversa tem que fazer? Pegar o 0 e levar no 2. Então, pegar o 0 e levar no 2. Veja que é sempre o inverso. Sempre o inverso, sempre o inverso, sempre o inverso. Se daqui saiu do 0 no 8, lá vai ser do 8 no 0. Quer dizer, menos 8, né? Beleza. Mais um ponto aí. Vamos lá, vamos botar o 3 aqui. Então, 4 vezes 3, 12 menos 8 dá 4. Então, o 3 vai no 4. Aqui é a inversa. Pega o 4 e vai no 3. Beleza, beleza. Agora, Gênio, como a gente calcula de fato essa função inversa? Eu sei que a minha função é isso daqui, certo? Como é que eu consigo calcular a minha função inversa? É simples, eu vou ensinar isso de duas formas diferentes. Uma delas, a gente vai usar a definição aqui de função inversa e a outra a gente vai simplesmente usar a álgebra. Primeira solução, eu vou usar somente a álgebra. Como é isso? Eu sei que aqui eu tenho a variável independente x e aqui eu tenho a variável dependente y. Da mesma forma aqui, ó. X e y. Tranquilo? Tranquilo. Então, eu sei que o y é sempre o f de x. Então, isso daqui, ó, é y. Beleza? Então, y é igual a 4x menos 8. Show de bola? Show de bola. Se eu quero inverter isso daqui, é natural que eu queira transformar o que é x em y e o que é y em x, beleza? É isso que significa inverter. Ou seja, se aqui eu estou isolando a minha variável y em função de x, se eu quero inverter, eu vou fazer o x em função de y. E como eu faço isso? Fazendo as operações inversas, beleza? Então, fazendo as operações inversas aqui, ó, olha só. Primeira coisa, eu vou passar esse 8 que estava aqui, subtraindo, para lá somando. É o mesmo que somar 8 dos dois lados. Então, eu vou ter y mais 8, beleza? Igual a 4x. Tranquilo? Y mais 8 igual a 4x. Show de bola. Agora, esse 4 tá me atrapalhando aqui, ó. Eu vou passar ele para lá dividindo. Quando eu passar esse 4 para lá dividindo, eu vou ter x é igual a y dividido por 4, fica assim, y sobre 4. 8 dividido por 4 dá 2. Então, mais 2. E note que isso daqui, ó, me deu uma expressão de x em função de y. X em função de y. Agora, observa o seguinte. O que eu quero que você perceba é o seguinte. Eu quero que você perceba que o que a gente fez aqui foi inverter todas as operações que estavam sendo feitas aqui para conseguir isolar essa variável x. E quando a gente isola essa variável x, agora a gente tem uma nova função em que a variável y, que era a variável dependente, ela agora se torna a variável independente. E a variável x, que era a variável independente, agora ela se tornou uma variável dependente. De forma que aqui agora a gente tem o x como um f de y. E esse x igual a f de y é justamente a inversa da minha função lá. E se você calcular esses valores aqui, ó, que a gente colocou, a gente vai justamente encontrar aqueles valores lá. E eu vou fazer alguns aqui para você ver que eu estou certo. Olha só. Se eu fizer nessa expressão aqui, x igual a menos 8, o que eu vou ter? Lembra, x agora é um f de y. X agora é um f de y. X é um f de y. Se você colocar o x igual a menos 8, que aqui é o que ele estaria valendo isso, certo? X igual a menos 8, na verdade, o seu y é igual a menos 8. Eu sei que os alunos têm muita dificuldade em enxergar isso aqui, porque normalmente, aqui, o que ele enxergaria? Y aqui, e aqui esse f de y. Ficaria y e f de y. Só que y, f de y, a variável é muda. Você pode transformar ela com o nome que você quiser. O fato é que quando você substitui aqui dentro o menos 8, porque esse cara aqui seria o x para essa nova função, você vai encontrar justamente o zero. Vamos fazer isso para você ver. A expressão é essa aqui, né? X é igual a y sobre 4 mais 2. Beleza? Beleza. Troca aí o y por menos 8. Você vai ter que o seu x vai ser igual a menos 8 sobre 4 mais 2. Menos 8 sobre 4 dá
Menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Então, você acabou de encontrar, para o ponto menos 8, o zero. Beleza? Da mesma forma, se você fizer o menos 4, você vai ter menos 4 dividido por 4, dá menos 1, mais 1 dá 1. Então, ó, o menos 4 foi no 1. Beleza? E se você substituir por 0, 0 dividido por 4, 0. Mais 2, 2. E todos os outros valores. Então, se você quiser inverter uma função, basta você fazer essa inversão aqui. Agora, perceba que eu escrevi x como f de y, mas isso daqui é equivalente também a escrever y como f de x. Por quê? Porque, de novo, a variável é muda. Eu poderia chamar de t, de w, de j. O que importa é a operação que está sendo feita aqui, ó. A operação é aquela máquina que eu mostro para vocês. Então, isso daqui poderia ser escrito como x sobre 4 mais 2, beleza? E é assim que nós normalmente estamos acostumados a enxergar a função inversa. Sempre o y em função do x, beleza? Mas note que nós acabamos de encontrar a função inversa dessa função aqui. Tá vendo? Essa daqui é a função f, essa daqui é a função f a menos 1, ou a g, que é a inversa da f. Tranquilo? Então, essa daqui é a primeira forma de encontrar a função inversa. Eu vou apagar esse quadro e vou mostrar para você uma segunda forma de você também calcular a função inversa, e aí a gente encerra essa aula de hoje. Então, vem comigo. Gênio, para acabar essa aula, vamos calcular a inversa agora de uma outra forma. Eu só apaguei aquele lado ali do quadro, aquelas contas que eu tinha feito, mas eu já deixei aqui, né, a inversa que a gente tinha encontrado. Tranquilo? Agora eu vou ensinar uma nova forma de você calcular a inversa. Como a gente vai usar, como vai ser essa nova forma? A gente vai usar essa definição aqui, ó, porque em nenhum momento a gente usou essa definição, concorda? O que eu mandei você fazer era simplesmente escrever y como f de x e tentar inverter as operações, ou seja, tentar isolar y em função de x, depois x em função de y, e conseguindo, você encontraria a inversa. Foi isso que a gente fez aqui. Agora não, agora a gente vai usar essa definição aqui, ó. Por quê? Eu sei o seguinte, eu sei que f a menos 1 composto com f, isso de x, eu tenho que encontrar o quê? O próprio x. Da mesma forma, a f composta com a f a menos 1 de x, eu também tenho que chegar a x. E o que eu vou usar é justamente essa segunda expressão aqui, ó, porque essa segunda expressão me dá um meio de encontrar e isolar a inversa, beleza? Porque lembra, nas nossas aulas de composta, a gente já fez exercícios parecidos com esse aqui, certo? Onde eu te dava uma função, te dava uma outra função e te pedia a composta. Te dava a composta, te dava uma das funções e pedia a outra função. Todos esses exercícios já estão feitos aí em aulas anteriores. E a inversa nada mais é do que uma composta, vamos assim dizer, porque é uma composta, só que uma composta que tem uma característica especial. Que característica é essa? Acontece isso aqui, ó. A f composta com a sua inversa sempre dá a função identidade, beleza? Isso daqui é a função identidade. E eu vou usar isso aqui agora. Por quê? Olha, a minha f, eu tenho a expressão dela, certo? Eu tenho mais do que o molde, eu tenho a expressão dela. Então, olha para essa segunda igualdade aqui, ó. Eu quero que você olhe com carinho para essa igualdade aqui. Essa igualdade diz que a f aplicada a f a menos 1, certo? A f da f a menos 1 de x, ela é igual a x, certo? Só que eu sei a expressão da f, não sei? O que a f faz? Ela pega um valor x, multiplica por 4 e tira 8. Só que olhando dessa forma aqui, ó, quem vai ser a minha variável x aqui agora? A composição não pega o resultado de uma função? O resultado aqui, ó, é justamente a minha inversa. Então, eu sei que isso daqui, que está escrito nessa parte, é 4 vezes a f a menos 1 menos 8. Concorda? Eu sei que 4 vezes f a menos 1
de x menos 8. Isso tem que ser igual a... Opa! Isso tem que ser igual a x. Tranquilo? Não é isso que é a f da f a menos 1? Porque eu sei que a f pega um número, multiplica por 4 e tira 8. Só que esse número agora aqui, que é o resultado, ele é a f a menos 1. Então pega 4 vezes esse resultado e tira 8. E isso tem que dar x. Dessa forma aqui, ó, você consegue isolar direto a sua função f a menos 1. E a gente já fez um exercício igualzinho a esse, só que não era a inversa. Mas era um exercício onde eu te dava lá duas funções, né? Te dava uma composição e te pedia para calcular a composta, se eu não me engano, ou uma das funções. Né? Tem os 3 exemplos aí em aulas anteriores. Então agora eu posso isolar isso aqui, ó. Vamos isolar. Vou passar esse 8 para lá. Então eu vou ter 4 vezes f a menos 1 de x, passando esse 8 para lá, igual a x mais 8. Beleza? Agora eu passo esse 4 dividindo. Eu vou ter f a menos 1 de x igual a x sobre 4. 4 dividido, quer dizer, 8 dividido por 4, 2. E você acabou de encontrar novamente a sua função inversa. Então, eu te mostrei duas formas distintas de você calcular a inversa da função. É claro que eu estou num caso simples em que a minha função inversa, né, e a minha função original são funções afins. Isso, funções afins não, né? São funções afins. E isso facilita muitas contas. Então, de qualquer forma, para a gente treinar, eu já vou deixar aqui do lado algumas funções afim para você poder calcular a inversa desses dois modos que eu calculei, porque isso é muito importante para você. O treino na matemática é muito importante. Mas nas aulas que se seguirão, nós vamos aprender cada vez mais como inverter funções mais complicadas e outros conceitos que também estão atrelados a funções inversas. Vem comigo, gênio, porque aqui a gente está só no começo e você ainda vai aprender muita matemática e você vai se tornar com certeza um hacker de verdade. Então, vem!